Olá, sejam bem-vindos. Nesse bloco nós vamos tratar de fundos de investimento. Fundos de investimento, uma das formas de aplicação financeira que a gente poderia chamar assim, de mais populares, até mais popular do que a caderneta de poupança, popular e democrática, eu diria, porque no caso da caderneta de poupança, por exemplo, ela é democrática, é popular, cada um pode ir lá e depositar o tanto que quiser, mas o rendimento, comparando com outras opções de aplicação, o rendimento é muito pequeno, né? Muitas vezes a gente pode, inclusive, afirmar que a caderneta tem perda real, ou seja, o rendimento não é suficiente sequer para recompor a perda do poder de compra comido ali pela inflação, que é o caso, né, da maior parte dos períodos. Bom, no caso do fundo de investimento, ele é popular, ele é democrático, nós vamos ver que a gente tem opções de investimento de valores pequenos, mas a remuneração é bem mais atrativa do que a remuneração da caderneta de poupança. Bom, primeiro nós precisamos saber por que os fundos, né, são tão importantes, por que eles cresceram tanto da década de 90 para cá, quando eles foram regulamentados, né? Os fundos foram efetivamente regulamentados no início da década de 90, e hoje nós temos uma indústria, cresceu tanto que virou uma indústria de fundos de investimentos. Temos mais de 15 mil fundos no mercado, mais de 400 administradores de fundos, ou seja, instituições financeiras, e isso gira aí em torno de mais ou menos 3 trilhões de reais. É muito dinheiro que circula nesse mercado de fundos. Tá bom, por que ele é importante? Porque imagina o seguinte, o cliente, vamos supor, o cliente chega lá na minha agência e fala assim, Mara, eu quero fazer uma aplicação financeira. Eu falo, ótimo, senta, né, Zé? Todo Zé que chega lá na minha agência vai fazer uma aplicação financeira, ele vai sentar. Aí eu falo assim, você quer aplicar em quê? Ele fala, eu vou diversificar meus investimentos. Eu quero aplicar uma parte em ações, eu quero aplicar uma parte em títulos públicos, quero aplicar um CDB, pouco em CDB, quero aplicar em debêntures, que eu assisti uma aula e gostei muito de debêntures, uma pequena fatia em comercial paper e pode também colocar um pouco em derivativos. Eu falo, olha, bem diversificado. Qual é o valor? 100 reais. Levanta. 100 reais. Primeiro, nunca com 100 reais você vai conseguir aplicar em tantas frentes. Né? Não consegue diversificar com 100 reais. Outro com 100 reais não vai dar nem para pagar a tarifa de algumas dessas aplicações. E outra que não atende sequer o valor mínimo. E outra com 100 reais, mesmo que pudesse aplicar, né, nesses papéis, não teria poder de barganha, poder de negociação para conseguir uma remuneração maior. Nesse mercado de investimento, é assim, quanto maior o valor, quanto maior a sua carteira, quanto maior o prazo das aplicações, maior é o seu poder de negociação. E valores menores não têm chance de negociar a remuneração, muito menos de diversificar o investimento. Tudo bem. Além disso, vamos supor que o valor que o Zé vai aplicar não seja mais 100 reais e seja 100 mil. Ou 1 milhão que seja. Vamos supor que o Zé vai aplicar 1 milhão. Tá bom. Ele vai aplicar num CDB, por exemplo. Se ele for aplicar 1 milhão, que é o valor que ele tem, que não é um valor pequeno, né? Ele vai aplicar, por exemplo, num CDB. Quando ele aplica no CDB, isso aqui ele está comprando um título. E ali, qual é o risco? Primeiro, ele corre o risco de crédito. O risco de crédito é o risco do emissor, que é um banco ou uma instituição financeira, como a Caixa, por exemplo, não honrar a liquidação do CDB. Então, nesse caso, é claro que todo investimento, né, tirando aqui o caso das ações, que nós já tratamos em outro bloco, mas toda vez que eu compro um título, eu corro o risco do emissor desse título não honrar a liquidação dele. Então, pode ser uma debênture, pode ser uma CDB, pode ser uma LCI, uma LCA, um comercial paper, isso é risco de crédito. Só que na medida em que eu concentro todo o meu investimento num único papel e numa única instituição, meu risco de crédito aumenta.
Então, se essa instituição, por algum motivo, ficar insolvente ou falir, né, ou não conseguir honrar a liquidação do meu título. Bom, nesse caso, para amenizar o risco de crédito, nós temos aqui, como nós já discutimos, a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, só que ele cobre até 250 mil. Então, se eu tenho lá, se o Zé está aplicando 1 milhão, ele já concentra demais o risco de crédito dele num papel só e num emissor só. Bom, além disso, eu tenho aqui, eu não, o Zé, né, está correndo o que a gente chama risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? É o risco de não conseguir transformar aquele ativo em reais, né, em dinheiro, no dia, na hora que ele quiser. Por que esse risco de liquidez? Porque ele pode ter, por exemplo, feito um CDB pré-fixado para 180 dias, para 360 dias, e nós já vimos que o CDB pré-fixado só tem liquidez no prazo contratado. Então, pode ser que ele queira retirar esse recurso e esse recurso não estar disponível. Então, ele corre o risco de liquidez de acordo com a característica aqui do investimento que ele está fazendo. E ainda temos um terceiro risco, que é o chamado risco de mercado. O que é o risco de mercado? Quando qualquer evento alheio ali à gestão e à decisão da instituição financeira do investidor puder interferir na sua remuneração. Então, pode ser uma crise política, pode ser uma crise econômica, pode ser um evento natural, pode ser uma mudança de governo, pode ser uma crise internacional, enfim, qualquer evento que acontece no mercado e afetar, direto ou indiretamente, no comportamento da taxa de juros, no comportamento da inflação, no comportamento da bolsa e no comportamento aqui do câmbio. Então, por exemplo, o Zé contratou o CDI dele indexado, o CDB indexado ao CDI. Então, comprou o título CDB, contratou uma operação pós-fixada, o indexador era o CDI. Nós já vimos em outro bloco que é interessante se vincular ao CDI em cenário de alta, porque aí ele está amarrado naquela taxa de mercado, à medida que a taxa sobe, a remuneração dele aumenta. Isso era a expectativa que ele tinha. Só que por algum evento do mercado, a taxa de juros, ao invés de subir, caiu. Vai falar, o que vai acontecer com a remuneração dele? Vai ganhar menos, risco de mercado. Ou quando um cliente, por exemplo, faz um investimento no papel, que a remuneração está atrelada a PETAX, que é a taxa de câmbio. Ele está avaliando que a taxa de câmbio vai subir, por um evento qualquer a taxa de câmbio cai, risco de mercado. Então, ou investir na bolsa, o preço das ações caiu. Então, isso é risco de mercado, é aquele risco de diversos eventos do mercado interferirem na minha remuneração. Tá bom, isso acontece com qualquer investimento de qualquer agente superavitário. Só que, no caso dos fundos, nós podemos amenizar muito o risco de crédito, o risco de liquidez e mesmo o risco de mercado, que é mais difícil, na medida em que nós vamos pulverizar esse nosso investimento. E o Zé, se ele tiver R$100, individualmente, ele jamais acessaria os diversos mercados. Qual mercado? Mercado de ações, mercado de ouro, mercado de títulos públicos, mercado de títulos privados, mercado de crédito privado. Individualmente, ele jamais acessaria esse mercado. Mas, na carona de um fundo, ele vai conseguir fazer essas aplicações. Então, como que funciona o fundo? Primeira coisa, o fundo é um condomínio. Ele é constituído na forma de um condomínio. Então, a primeira grande vantagem do fundo é que, como ele é constituído na forma de um condomínio, ele tem um CNPJ próprio, ou seja, um cadastro de pessoa jurídica, independente da instituição que o administra. Ai, Mara, explica isso melhor. Então, observe o seguinte, é como se a instituição financeira, devidamente autorizada pela CVM, né, falasse assim, olha, gente, clientes, eu sou um administrador, eu, instituição financeira, sou uma administradora de recursos. Olha, você que tem R$100, R$1.000, 1 milhão e não souber como aplicar ou não tiver valor suficiente para entrar em todos os mercados, pode me contratar para eu administrar o seu recurso.
Aí o investidor fala, tudo bem, como que funciona? Aí eu falo assim, olha, eu estou aqui em instituição financeira, que eu vou chamar de banco, mas não é só banco, tá? Pode ser bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, caixa econômica, corretoras e distribuidoras. Aí, esse banco, ou essa instituição financeira, vai à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. A CVM é a instituição que vai autorizar a constituição, a administração e vai fazer a fiscalização dos fundos de investimento. Isso é a primeira questão que cai. Por que não é o Banco Central? Nós já tivemos uma época que era o Banco Central e a CVM. Então, nós tínhamos 2 grupos de fundos. Fundos de ações, que a CVM é que autorizava e fiscalizava. E os fundos de renda fixa, que eram de responsabilidade do Banco Central. Depois, legalmente, as cotas de fundos, que nós vamos falar agora, foram enquadradas ou reconhecidas como valores mobiliários. E valor mobiliário está na gestão da CVM. Então, tudo que diz respeito aos fundos, desde a autorização da Constituição, administração, fiscalização, é de responsabilidade da CVM, ok? Tá bom, então a instituição financeira vai à CVM e pede autorização para criar um fundo. A CVM autorizou. Então, observem, o banco, ele tem um CNPJ, que é o cadastro dele. E ele vai criar aqui um fundo, e esse fundo vai ter um CNPJ próprio, diferente do CNPJ da instituição. Por que isso é interessante? Porque o banco vai administrar o fundo, mas o dinheiro do banco, o dinheiro da tesouraria do banco, não vai se misturar com o dinheiro do fundo, que na verdade pertence aos clientes, ok? Qual é a vantagem disso? No caso de quebra, falência ou insolvência da instituição financeira, as dívidas, os compromissos do banco não vão comprometer o recurso dos investidores aqui. Por quê? Porque esse recurso está vinculado a um outro CNPJ diferente do CNPJ do banco. Isso aí é muito interessante. Tá bom. Então, esse fundo foi criado e aí a instituição financeira fala assim, quem quiser entrar, participar desse fundo, vai comprar cotas. Olha lá, que legal. Quanto custa a cota? O banco, o administrador que determina. Então, eu posso lançar um fundo, por exemplo, que o valor da cota é R$1. Posso emitir que o valor da cota seja R$2.000, 1.014,26, enfim, né? Então, a instituição financeira administradora define não só o valor da cota, mas define também o valor mínimo de aplicação. Então, pode falar assim, o valor da cota é R$1, mas o valor mínimo de aplicação aqui é R$100. Isso significa que a quantidade mínima de cotas que cada cliente pode comprar é de 100 cotas. Então, eu posso comprar 100 cotas, quem tem 2.000 vai comprar 2.000 cotas, o outro pode comprar 1 milhão de cotas, ok? Então, cada um compra a quantidade de cotas relativa ao dinheiro que quer investir. Uma coisa interessante é que a minha movimentação no fundo de investimento nunca é em dinheiro, ela sempre é em cotas. Então, se eu entro no fundo, eu comprei 10, 20, 30 mil cotas. A hora que eu saio, eu resgatei 1.226,42 cotas, sempre em cotas, ok? Tudo bem. A hora que cada um, eu comprei então 100 cotas, o Zé comprou, e aí, né, comprei 100 cotas, eu tenho as cotas e o fundo tem o meu dinheiro. Então, aqui tem R$100 das cotas que eu comprei, tem 200 mil das cotas que o Zé comprou, tem 426 mil que é do que o outro comprou, juntou esse dinheiro todo e isso aqui virou um patrimônio, que é um patrimônio do fundo. Tudo bem, o que o administrador vai fazer com esse patrimônio? Ele vai pegar esse valor e vai aplicar no mercado, numa carteira diversificada de títulos. Como assim, Mara? Ele pode pegar esse dinheiro no bolo e aqui pode comprar títulos públicos, pode fazer o que a gente chama de operações compromissadas, que nós vamos falar depois,
Pode comprar aqui CDBs, pode comprar letras financeiras, pode comprar o que hoje é muito comum nos fundos, que são debêntures, pode comprar ações, pode comprar derivativos, pode comprar, que também é muito comum, títulos da dívida externa e mais todas as outras modalidades de títulos no mercado financeiro. Então, isso aqui só os mais comuns. Tudo bem, para que ele vai comprar isso tudo? Vai comprar para que hora que isso tudo aqui dê rendimento, se der, porque eu posso comprar ações e o preço da ação cair, o rendimento vai ser apropriado pelas cotas.